Quando aquele navio que estava sendo carregado no porto tombou e afundou pelo peso da carga que entrava, veio à tona a polêmica questão do transporte de animais vivos pelo mar. E é essa história que agora eu vou te contar. No dia 6 de outubro de 2015, logo após terminar o embarque de 4.920 cabeças de gado, que dali seguiriam para a Venezuela, o navio libanês Aidar, um ex-porta-container adaptado para transportar animais vivos, começou a dernar quando ainda estava amarrado no porto de Barcarena, no Rio Pará, e seguiu inclinando até que tombou de vez na água. Menos de 2 horas depois, ele afundou por completo. Todos os 28 tripulantes do navio desembarcaram sem maiores problemas, já que o navio estava encostado no cais quando começou a adernar. Mas a mesma sorte não tiveram os animais que já estavam dentro deles. Confinado nos porões do navio, que nos navios desse tipo são quase como estábulos, sujos e superlotados, e assustados com a água que entrava, os bois passaram a se pisotear procurando uma saída, e pouquíssimos animais conseguiram escapar. E os que escaparam foram caçados logo depois, ainda no próprio rio, pela população da cidade, que quando ficou sabendo da tragédia, correu para o porto para garantir um churrasquinho de graça. Os animais que sobreviveram ao naufrágio e conseguiram nadar até a margem do rio foram abatidos ali mesmo. E os que morreram afogados foram igualmente retalhados e devorados, apesar dos avisos das autoridades sanitárias de que eles poderiam estar contaminados pelo óleo que vazou durante o naufrágio do navio, porque ele também transportava 700 toneladas de óleo diesel. Mas a população não deu a menor bola para os alertas e seguiu retalhando os corpos dos animais, e inclusive os que só subiram à superfície dias depois, já inchados e putrefatos. Só alguns poucos bois foram resgatados com vida pelos funcionários do porto e pelos donos da carga, uma empresa que era a segunda maior exportadora de gado vivo do Brasil. Com a barbárie que se instalou no porto de Barcarena naquele dia, e a caçada aos bois foi até dentro do rio, nunca se soube ao certo quantos bois morreram naquele episódio, nem quantos afundaram junto com o navio. Mas as estimativas indicaram que mais de 4.000 bois foram parar no fundo do Rio Pará naquele dia. Um problema ambiental seríssimo que fez com que a cidade decretasse até estado de emergência por causa do fedor de carne podre que começou a vir do rio e tomou conta da cidade nos dias depois. Atraídos pelos cheiros da carniça, até tubarões começaram a ser vistos no local, apesar do Rio Pará ficar a quilômetros do mar. Mas isso não foi o único problema, nem foi a primeira vez que aquela empresa, a Minerva Foods, esteve envolvida em polêmicas por conta de atos cruéis com os animais que ela transportava. 3 anos e meio antes, em março de 2012, outro navio da mesma empresa que levava gado vivo do Brasil para o Egito, o Gracia del Mar, encalhou no Mar Vermelho depois de ter sido rejeitado pelas autoridades portuárias egípcias por conta da quantidade de animais mortos e moribundos que ele tinha a bordo. E a situação ficou pior ainda, porque uma vez encalhado, o navio foi abandonado com os animais ainda vivos dentro do porão, decretando a morte por asfixia de quase 2.700 bois. No episódio do Pará, a polícia rodoviária montou barricada nas estradas da região para tentar impedir que a carne roubada pela população e possivelmente contaminada fosse vendida em outras cidades. Mas foi em vão. Até a capital paraense foi invadida por promoções suspeitas de carne bovina nos dias após o acidente do Aidar, que, segundo de acordo com o que concluiu o inquérito, foi causado pela má distribuição da carga. De acordo com a perícia, algumas divisórias entre os compartimentos dos animais se romperam, provocando o acúmulo de peso num só lado do navio. E quanto mais o navio inclinava pelo peso excessivo concentrado naquele lado, mais bois deslizavam uns sobre os outros, rompendo outras divisórias e aumentando a inclinação do casco, até que ele, por fim, tombou de vez, ou seja,
os próprios bois foram responsabilizados pelo acidente. Até hoje, 10 anos depois, o navio Aidar continua submerso no Rio Pará, no mesmo local onde afundou junto a um dos piers do porto, e que por isso mesmo continua interditado, porque não cabe outro navio em cima dele naquele local. Os prejuízos só aumentam dia após dia. Tempos atrás, o governo federal destinou 60 milhões de reais para a remoção do navio, mas a empresa que ganhou a licitação para o serviço embolsou 40 milhões e não fez o serviço. Atualmente, as comunidades e os pescadores da região cobram indenizações do governo pelo prejuízo que tiveram com o naufrágio do navio que poluiu as águas do rio. Naquela época, os pescadores tiveram que parar de pescar por causa da poluição do óleo e das carcaças dos animais mortos na água. Os banhos no rio também foram proibidos, e isso afetou até o turismo, inclusive na capital do estado, Belém, que fica a quase 50 quilômetros de distância. Mas, como quase sempre acontece nesse tipo de caso, tem prevalecido o jogo do empurra-empurra. A empresa Minerva, que era dona dos bois, alega que a responsabilidade pelo transporte dos animais era da empresa que foi contratada para isso. Já o governo do Pará sempre disse que a responsabilidade pela retirada do navio do fundo do rio é das autoridades do Porto de Barcarena, uma lenga-lenga que mais parece conversa para boi dormir. E nada se resolve, embora acidentes envolvendo navios que transportam animais vivos, que foram apelidados de navios currais, sejam bem mais frequentes do que parece. E sempre bastante cruéis. Em 2009, um navio que transportava 17 mil bois afundou na costa do Líbano e matou inclusive toda a tripulação de 55 pessoas. 10 anos depois, em 2019, outro navio, Queen Hind, afundou na costa da Romênia com 14 mil ovelhas que foram abandonadas no navio enquanto ele afundava. E, claro, morreram afogadas. No ano seguinte, outro desastre. O navio Gulf Livestock afundou no mar da China por causa de um tufão e matou, além dos 40 tripulantes, todos os animais que ele tinha a bordo. Eram 6 mil bois. Aliás, esses dois acidentes levaram a Nova Zelândia, de onde tinham vindo tanto aquelas ovelhas quanto aqueles bois, a proibir a partir de então o transporte de animais vivos, algo que hoje ativistas dos direitos dos animais tentam conseguir também para o Brasil. Atualmente, esse assunto está em discussão no Congresso Nacional e se você concorda com o fim do transporte de animais vivos, algo sempre cruel e desnecessário, eu sugiro que vocês assinem um abaixo-assinado que há no site exportaçãovergonha.com.br. E também sugiro que vocês assistam ao documentário Elias, o boi que aprendeu a nadar, que ilustra muito bem a questão do transporte de animais vivos. Tanto o documentário quanto o abaixo-assinado pedem o fim da exportação de animais vivos no Brasil. E o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de bovinos vivos, o que já trouxe alguns problemas. Em fevereiro de 2024, um navio carregado de gado que saiu do Brasil com destino ao Iraque teve que fazer uma parada para reabastecimento na cidade do Cabo, na África do Sul. E o mau cheiro que vinha do navio era tanto, uma mistura de fezes e urina, que impregnou o ar de toda a cidade de tal forma que o navio teve que ser mandado embora. Aquele incidente deixou claro as condições precárias desse tipo de transporte, a começar pelos navios, que são quase sempre velhos e adaptados, tanto que muitos são chamados de navios sucatas e não construídos especificamente para transportar animais. Também há precariedade na forma como os animais são transportados. Eles passam semanas no mar, sob suas próprias fezes e urinas, sem nenhum cuidado sanitário. Inclusive, isso põe em risco não só os animais, mas também a tripulação dos navios. Além disso, como são navios antigos e quase sempre adaptados, a segurança deles é bem precária, o que também favorece os acidentes. E ainda por cima, eles transportam uma carga viva que se movimenta, e isso pode afetar a estabilidade dos navios. E foi o que aconteceu no caso do Aidar. Com o peso dos animais que entravam nele durante o carregamento no porto, o navio adernou, tombou e afundou.
Por isso, os próprios bois foram considerados os culpados por aquela tragédia animal e ambiental. Um absurdo completo. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva abaixo para receber novas histórias gratuitamente.